A maioria dos cristãos são leigos, espiritualmente falando. Não conhecem o mundo espiritual. Jesus mesmo disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que que a maioria não conhecem nem sequer as Escrituras? Por quê? Porque geralmente em todas as religiões e denominações existem lideranças, existem professores que ensinam nessas religiões, que estão à frente de suas denominações, de seus segmentos religiosos. E esses professores são os guias daquele povo, de tal grupo, de tal tribo. E cada um interpreta a Bíblia à sua maneira e ensina aquilo que eles acham que é certo, que é correto. O problema maior não é falta de Bíblias, porque todo mundo tem Bíblias. Hoje em dia não é difícil encontrar uma ou várias Bíblias na casa de cada pessoa. O problema é ler, o problema é que muitos leem, mas interpretam erradamente a Bíblia Sagrada. Por isso que muitos não conhecem as Escrituras. Cada denominação, cada religião tem o seu ponto de vista sobre as Escrituras e passa aquilo para frente, isso de geração em geração, como se aquilo fosse verdade, quando na verdade a real verdade está longe de ser compreendida por aquele grupo. Não conhecendo a verdade da palavra também, fica difícil praticar a Bíblia corretamente e ter acesso ao mundo espiritual para conhecê-lo experimentalmente. Então, por que eu digo que a maioria dos religiosos, inclusive evangélicos, não conhecem as Escrituras, nem o mundo espiritual, nem o poder de Deus? Por quê? Porque, em primeiro lugar, a maioria não conhecem por falta de ensinos fundamentais nessas questões, por falta de um aprendizado verdadeiro e sólido concernente às questões espirituais. É lamentável, mas o que eu vou dizer aqui pode chocar a muitos, mas é uma verdade. Infelizmente, hoje, muitos espíritas, muitas pessoas que praticam o ocultismo conhecem mais o mundo espiritual do que muitos cristãos. Porque a maioria dos cristãos vivem no piloto automático da religiosidade, mergulhado numa religiosidade em inúmeras atividades religiosas e não faz aquilo que Jesus mandou fazer. Não pratica aquilo que deveria ser praticado, como por exemplo, amar a Deus acima de tudo, viver uma vida de oração diária, de consagração, que é um relacionamento pessoal com Deus, buscar os dons de Deus, buscar a presença do Santo Espírito e buscar a revelação do Santo Espírito, e também ouvir pessoas que carregam a unção, pessoas ungidas, pessoa que tem conhecimento de causa, pessoa que tem conhecimento espiritual, pessoa que vive na prática o reino de Deus e não conforma com uma mera religiosidade, com uma mera vida cristã destituída da verdadeira essência e destituída de poder, de sinais e maravilhas. Então, a maioria dos cristãos conhecem a Deus só de ouvir falar. Eles estudam sobre Deus, leem a Bíblia, a palavra de Deus, mas não compreendem. Cantam os hinos, as músicas evangélicas falando sobre Deus,
mas não sentem Deus. Por quê? Porque não consagra a vida, não parte para uma consagração profunda e também não ouve ensinos espirituais, ensinos genuínos sobre o reino de Deus. Aí eles ficam aquém da verdadeira espiritualidade, eles ficam do lado de cá e não conseguem romper com essa barreira carnal, com essa barreira da religiosidade. Então é lamentável isso, por isso que eu digo que a maioria dos cristãos são leigos no que tange às questões espirituais. Em primeiro lugar, por negligência dos seus guias, que não ensinam e nem vivem isso. E também, em segundo lugar, por conta do comodismo da própria pessoa, que não parte, que não se move para buscar a Deus com sinceridade e conhecer de fato, na prática, a verdadeira vida cristã, o verdadeiro contato com Deus.